Boa noite a todos. Eu estava fazendo um teste, na verdade, porque eu queria ver se seria talvez interessante fazer uma transmissão bíblica sobre o tema do Evangelho do Domingo. E, então, nossa, já tem 18, 19 pessoas que estão assistindo. Eu nem imaginava que isso era tão rápido assim. Esse negócio de internet é uma coisa meio surreal, né? Será que isso dá certo? Nossa, já vai 30 pessoas? Ave Maria, cheia de graça. Será que vai valer a pena isso? Vocês estão rindo da minha cara, né? Nossa, já tem 28 pessoas. Gente, isso aí. É... Ah, o Padre Preto está dizendo que não pode ser no domingo à noite, tem que ser durante a semana para ajudar os outros presbíteros que poderiam usar alguma coisa da reflexão na homilia do domingo. Tá para ouvir bem isso aí? Oi, Iná, você tá me jogando no fogo. Ai, Senhor Deus. O áudio tá perfeito? Dá pra ouvir bem? Bom.
Então vamos lá. Eu fiz a homilia hoje na missa às 8h30 e também na missa de ontem, às 16 horas. Então, é, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo de Páscoa, né? Então, nós estamos dentro desse espírito pascal já desde a vigília da Páscoa. E o interessante na oração da coleta de hoje, né, para quem não sabe, a oração da coleta é aquela primeira oração da missa após o Glória. Se chama oração da coleta porque é o momento em que a Assembleia faz silêncio e apresenta a Deus as suas intenções pelas quais deseja oferecer e celebrar aquela missa, e aí depois o padre faz a oração em nome de toda a Assembleia, oferecendo a Deus aquela missa com todas aquelas intenções que o povo acabou de colocar. E então por isso se chama oração da coleta. Na oração da coleta deste domingo se pede, primeiro se agradece a Deus por este tempo, pela essa ação salvífica de Deus que ele realiza. E aí então se agradece e se pede e se rende graças a Deus pela renovação espiritual que o povo de Deus recebe nesse tempo de Páscoa. E aí então nós, depois deste momento de agradecer a Deus por essa renovação espiritual, se pede que nós sejamos confirmados na nossa condição filial, em sermos filhos e filhas de Deus. E que justamente o tempo de Páscoa é esse tempo para a gente recordar que nós fomos batizados e que, como somos batizados em Cristo, o Filho, nós somos tornados filhos e filhas de Deus. Então, a liturgia da palavra ela vai ser conduzida por este pedido que nós fizemos na nossa coleta. E aí, então, nós temos as leituras. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, depois o Salmo, depois a segunda leitura da Carta de Pedro e o Evangelho segundo Lucas, que é o texto dos discípulos de Emaús, que muita gente conhece, que a gente já leu muitas vezes. Bom, a gente pode iniciar a reflexão bíblica começando pelo Salmo responsorial. O Salmo, ele apresenta a alegria do salmista por ter sido admitido e ter conhecido o caminho que leva a Deus, por ter experimentado esta presença de Deus que se aproxima dele, que lhe revela um novo caminho, que o coloca numa expectativa nova de ser iluminado, de ser acompanhado. O salmista, ele rende graças a Deus porque ele é instruído, inclusive, durante a noite. Então, Deus que oferece a possibilidade de caminhar com o povo e caminhar com cada uma das pessoas que aceitam esta aliança com ele. Então, o Salmo, ele sublinha e rende graças a Deus por essa oportunidade de viver este caminho. Bom, com essa ideia de que ao longo do caminho o povo de Israel e cada um dos fiéis, parte desse povo, vai sendo instruído, vai sendo iluminado, vai sendo acompanhado, vai sendo alimentado por esta presença divina. Então, com essa ideia, a gente pode ir para o Evangelho segundo Lucas. O texto do Evangelho segundo Lucas, ele pode ser bem iluminado por essa experiência do salmista, né? Então, o Evangelho segundo Lucas nos apresenta os discípulos, dois discípulos, que estão tristes, decepcionados, que estão desiludidos, que não
não experimenta uma alegria. O contrário daquilo que o salmista fala, que aquele que caminha e que conhece o caminho de Deus, ele vai sendo, vai fazendo a experiência de uma alegria, de uma alegria sem limites, diz o Salmo. Né? Então, quando a gente vai para o Evangelho segundo Lucas, a gente vê que os discípulos de Jesus não estão nessa alegria. Estão fazendo uma experiência justamente contrária. E eles estão de Jerusalém indo para Emaús, se distanciando da cidade de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado, morto, né, e também sepultado. Então, o início do texto lucano nos apresenta essa decepção dos discípulos. E quando Jesus se aproxima deles, quando ele começa a caminhar, o texto afirma que Jesus se aproxima dos seus discípulos e que ele começa a caminhar ao lado deles. Justamente é ali que os discípulos expressam a sua tristeza, a sua decepção, a sua desilusão. Eles dizem, né, compartilham com este peregrino que eles não conhecem, que eles até esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, que ele era um grande profeta, com grandes sinais, com palavras de sabedoria, com ensinamentos que tinham feito o coração arder e a alegria de muitas pessoas. No entanto, já era o terceiro dia da paixão e morte de Jesus e eles estavam simplesmente decepcionados com tudo isso. Aí então nós temos a intervenção de Jesus que começa a contar para eles e explicar as Escrituras. Então Jesus, ressuscitado, caminha ao lado dos seus discípulos, ele entra na vida dos discípulos, ele entra no caminho dos discípulos, ele participa, ouve, acolhe com atenção essa decepção, essa tristeza, e aí então ele vai começar a oferecer para eles algo novo. Até então era a presença dele, o acolhimento. Jesus acolhe os discípulos na tristeza e na decepção. Deixa que eles manifestem isso. Isso é muito interessante, é muito bonito, porque mostra que Jesus ele não se escandaliza com nada, ele permite que os discípulos manifestem aquilo que eles estão vivendo. Bom, aí então nós temos, Jesus começa a explicar as Escrituras para eles. E é belíssimo o modo como o evangelista Lucas apresenta, dizendo que Jesus passa a explicar a todas as passagens de Moisés e dos profetas, portanto, da lei de Israel e também os textos proféticos, que poderiam fazer referência à sua paixão, morte e ressurreição. E principalmente a sua paixão e morte, que era o que os discípulos não compreendiam. Então, é claro que o evangelista é sintético, ele não diz quais foram as passagens que Jesus explica, não entra em detalhes, apenas diz que a Escritura ilumina este evento do Cristo morto e crucificado. E também um anúncio da ressurreição. Então nós temos aqui esse belo ensinamento de Lucas, que ele vai sublinhar que aquele que ouve a Escritura, aquele que se deixa iluminar pela Escritura, ele pode encontrar o sentido para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aí então nós temos justamente a reação dos discípulos. Eles começam a se alegrar, mas o texto ainda diz que os seus olhos estão fechados e que eles não enxergam Jesus ainda. Depois, no final do texto, vai dizer que o coração deles se encheu de alegria e que o coração deles se aqueceu quando a palavra lhes era explicada, quando a palavra iluminava aquele evento
da paixão e morte de Jesus. Então ali a gente tem um ensinamento muito importante que vale para a nossa vida hoje, que é justamente essa questão de que a palavra, o texto sagrado, ele ilumina. Oi, chegou o vigário aqui, o pai de Israel. Então, voltando aqui. Então, essa experiência que Jesus permite que os discípulos façam vai aquecer o coração deles, vai começar a despertar neles a possibilidade de enxergar um novo rumo, uma nova fase do caminho. Então, a palavra vai começar a iluminar esse caminho dos discípulos e vai tirá-los dessa condição de tristeza, de decepção, de desilusão, enfim. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quanto tempo nós dedicamos à leitura da palavra? Quanto tempo nós, por dia, se nós dizemos que somos discípulos de Cristo e somos seguidores de Cristo, a gente precisa se perguntar, com humildade, mas também com verdade, quanto tempo nós dedicamos à leitura dos Santos Evangelhos ou dos Salmos. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para tomar banho, a gente tem tempo para se alimentar, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para ver televisão, enfim, às vezes até para falar mal da vida dos outros, e a gente às vezes não tem tempo para colocar a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Essa palavra que ilumina o coração dos discípulos. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, que a gente tem que responder com sinceridade e ao mesmo tempo tentar colocar em prática um pouco isso. Se a gente quer sair dessa desorientação, dessa perturbação, às vezes desse caminho que não tem sentido, a gente precisa retornar então à Escritura, retornar à palavra. Enfim, essa é a primeira parte. Depois, Jesus, eles chegam no lugar ali para... Jesus vai tentar passar adiante e eles pedem que Jesus fique com eles. Fica conosco, é tarde, dizem os discípulos. E aí então nós teríamos Jesus, ele se torna um comensal, ele partilha a refeição, ele senta à mesa com os discípulos e parte o pão. Aí a gente também tem que se perguntar qual é o sentido da palavra refeição, partilhar o pão. Se a gente recordar o ministério público de Jesus, nós vamos ver que Jesus muitas vezes faz refeição com as pessoas. Ele senta à mesa, ele come com as pessoas. Ele visita pessoas, ele é convidado a algumas casas. E depois, se a gente retornar ainda nos profetas, nós vamos lembrar que sempre que Isaías, Jeremias falam de tempos messiânicos, falam desses tempos em que Deus vai ser o pastor do seu povo, e fala justamente numa experiência de banquete, onde as pessoas serão saciadas, onde as pessoas serão alimentadas em abundância, dizem os textos sagrados. Não é simplesmente um alimento insignificante, é de fato uma vida alimentada, né? Uma vida nutrida. Né? Essa refeição é de fato um dos sinais, uma das imagens utilizadas pelos profetas para falar dos tempos messiânicos, desse tempo em que Deus vai pastorear o seu povo por meio do Messias. Então haverá alimento em abundância, não haverá carestia, não haverá fome, não haverá miséria e todos poderão se alimentar.
todos terão a oportunidade de se alimentar. Então, retornando com essa ideia ao texto de Lucas, nós podemos então perceber que o Evangelho segundo Lucas sublinha essa dimensão, sublinha esse ponto, de que Jesus senta à mesa com seus discípulos, é belíssima essa imagem, né? De que ele se torna um comensal com os seus discípulos, e ele parte o pão. No momento em que Jesus parte o pão, os discípulos o reconhecem. Ou seja, os seus olhos se abrem, os seus olhos se iluminam, os seus olhos deixam de ser cegos. Aquele coração aquecido pela palavra, ele se torna de fato desperto e enxergando algo novo pela experiência do partir do pão. E aí a gente tem então esse ensinamento do Evangelho segundo Lucas, de que Jesus não só caminha com seus discípulos e não só lhes explica as Escrituras, mas ele participa da vida deles. É Jesus que participa da vida dos discípulos e permite que os discípulos participem da sua vida. Esse partir do pão, essa fração do pão, é esse ensinamento da Escritura. Para nós, hoje, de fato, isso se repete, isso se renova, né? É o melhor dizendo, não é uma repetição, é uma ação permanente e constante de Deus. Justamente os discípulos, eles vão fazer a profunda experiência da alegria que o Salmo tinha cantado, né? Como início da reflexão, nós falamos do Salmo da lista de hoje. Então, o salmista tinha dito que aquele que faz o caminho com o Senhor experimenta uma alegria profunda e uma alegria sem limites. Então, aquela tristeza do início do Evangelho segundo Lucas, quando os discípulos estavam decepcionados, isso desaparece. Eles estão cheios de alegria, eles estão iluminados interiormente por essa presença do ressuscitado, porque eles têm eles têm essa percepção de que eles participam da vida de Cristo ressuscitado e que o Cristo ressuscitado participa da vida deles. E se naquele momento eles estavam já cansados, decepcionados, e eles iam parar ali, iam talvez dormir ali, porque já era tarde, noite, eles, iluminados, então, pela palavra e pela fração do pão, eles retornam a Jerusalém. Aquilo que era escuro se tornou claro. Aquilo que era decepção se tornou uma esperança nova. Aquilo que era tristeza se tornou alegria. Aquilo que era apenas um sonho de algo que era bonito, mas que já não existia mais, ele se torna presente. Então os discípulos de Emaús, eles fazem uma profunda experiência pascal, que é aquilo que nós somos chamados a viver hoje. Na medida em que nossas mentes e corações são iluminados pela palavra, e na medida em que nós partimos o pão com Jesus, e Ele parte o pão conosco, Ele nos alimenta com a sua presença, nós podemos ter esperança de fazer este caminho que o salmista já tinha anunciado. Nós podemos justamente levantar novamente, né? Eles se levantam e aí fazem um caminho rumo a Emaús. Então, nós podemos tomar um rumo novo, nós podemos fazer um caminho novo, nós podemos retomar este caminho de Cristo, nós podemos participar deste caminho. E assim nós vamos justamente partilhando essa fé pascal que da igreja recebemos e que se renova na nossa vida, na nossa família, nas nossas comunidades, nos nossos ambientes. É muito interessante perceber também que este agir de Deus misericordioso como Pai, porque aquilo que não tinha sentido antes passa a ter sentido por esta iluminação da palavra da paixão e morte de Jesus e por este partir do pão. Então, se nós olharmos para a nossa vida, para a vida de nossas comunidades e para a vida cotidiana das pessoas,
nós podemos identificar que antes de que nossos olhos, que nosso coração, que a nossa vida tivesse despertado para a fé no Cristo morto e ressuscitado, Deus já trabalhava conosco, Deus já realizou grandes atos de salvação na nossa vida, mas a gente ainda não enxergava aquilo. A gente é justamente essa fé no mistério pascal de Cristo que ilumina a vida e que ilumina a vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um grupo humano, e que torna tudo novo. Ou seja, aquilo que antes não tinha sentido, agora passa a ter. E a gente começa a descobrir, quando a gente aplica isso à nossa vida pessoal, que na verdade Deus, que é esse Pai, né, que nós somos filhos, sempre trabalhou na nossa vida. Ele sempre nos acompanhou. O amor de Deus esteve sempre presente. E até em situações que a gente não enxergava, até em situações que a gente não percebia, até em situações que a gente às vezes quer descartar e não queria nem lembrar. Aquilo passa a ter um sentido novo. Ou seja, a gente pode enxergar este amor misericordioso de Deus nas até nas lágrimas das pessoas, nos lutos, é, nas traições de amigos, nas desilusões da vida. E também nos momentos de alegria, de festa, enfim, de celebrações. Os discípulos, eles fazem essa experiência, e nós somos chamados a fazer essa experiência hoje. Então, este texto dos discípulos de Emaús nos ajuda nesse sentido. E também nas nossas comunidades, conseguir enxergar que em tempos passados vivíamos isso, aquilo, e que a gente não enxergava, não entendia, e que hoje, iluminados por essa presença do ressuscitado, pela Escritura e pelo partir do pão, nós podemos compreender de uma forma mais profunda, de uma forma nova. Então é isso que o evangelista Lucas ensina. E é isso que ele quer transmitir para cada um de nós e para as nossas comunidades. Né? E para que a gente possa, então, nesse caminho, que é o caminho direcionado de Jesus, ele nos faz retornar a Jerusalém, e, enquanto que os discípulos estavam indo para outro lugar. Então, esse caminho já é um rumo novo, um rumo diferente, que o ressuscitado consegue dar à nossa vida, às nossas ações, às nossas atividades e a tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. E que, sem dúvida alguma, são muito preciosos e são importantes para Deus, mas às vezes a gente não percebe isso. Então, nós somos chamados a nos levantar, né, com o coração aquecido, com o coração renovado, com a mente iluminada pela palavra, pelo coração, a acolher esta novidade de Jesus. E aí os discípulos voltam a Jerusalém e encontram outros discípulos. E aí todos já haviam feito a experiência da alegria da presença do ressuscitado. Então, é justamente nessa partilha dos irmãos, nesse encontro, nessa comunhão de irmãos, que nós reconhecemos o Cristo ressuscitado e que nós fazemos a experiência da filiação, de sermos filhos e filhas muito amados do Pai, como dizia a oração da coleta no início da missa. Então, aí a gente tem um pouco essa visão de conjunto do terceiro domingo da Páscoa. E aí a gente é convidado, então, a perseverar nesse caminho, para que a gente possa, no quarto domingo da Páscoa, perceber como nós vamos ser conduzidos por esse ressuscitado. Ou seja, o que Deus vai realizar e qual será a mediação utilizada pelo Pai para que nós possamos, de fato, aprofundar essa nossa vocação de povo eleito, de povo que participa da vida divina e
experimenta a presença de Deus na nossa vida. Bom, enfim, seria um pouco isso. Acho que ajuda a entender, espero que tenha sido interessante. Não sei até se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu até posso responder aí se o pessoal escreve aí do lado. Nossa, a primeira vez que estou fazendo isso, eu nem imaginei que poderia dar certo. É, mas deu, acho que deu, acho que funcionou. Não podemos pensar em fazer outras vezes também. Aqui tem uma pergunta. O Delmo J me pergunta Emaús, o que significa? O nome da cidade, você diz. Não, aí eu teria que pesquisar, viu? Pra ser bem sincero. Eu teria que olhar algum dicionário bíblico para dar uma resposta, porque na verdade eu não tenho essa resposta, viu, Delmo? Mas eu vou procurar e aí eu te passo, sim, a resposta, ou então... ok. O Fábio... o Fábio foi meu aluno. Espero que você esteja bem. Você está pedindo para falar um pouco sobre o discurso de Pedro, a primeira leitura. Tá. Bom, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro, ele cita um texto, um salmo, né? E a gente tem que lembrar que no tempo de Jesus, os salmos eram atribuídos a Davi. E esse salmo messiânico que é citado justamente faz referência à questão de que o eleito de Deus não verá a corrupção, né? Ele não verá a morte, ele será poupado da morte. Então esse texto, ele sublinha esse aspecto. Dentro do tempo pascal, interpretando o Salmo, colocado na primeira leitura, a igreja nos apresenta essa ideia de que o Davi, como profeta, portanto, porque ele seria aquele que escreveu os salmos no entendimento daquele período. Né? Hoje nós sabemos que os salmos, muitos salmos não são davídicos, enfim, mas naquele tempo se acreditava. Né? Então, o discurso de Pedro faz essa referência, citando Davi. Então, na verdade, é como se Davi estivesse falando de um descendente seu. Então, no Novo Testamento e na obra lucana, no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus de Nazaré, o morto e ressuscitado, é apresentado como um descendente de Davi. Lembrem-se que no texto, capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, quando se fala do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, que ela conceberia e daria à luz o Filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo, o texto, no diálogo do anjo com a Virgem Maria, o texto afirma que o Filho de Maria, aquele que será concebido pela força do Espírito Santo, ele receberá o trono de seu pai Davi e governará sobre a casa de Jacó. Então, no anúncio da concepção de Jesus em Lucas 1, já se fala de Jesus como descendente de Davi. E depois também se diz que José, como descendente de Davi, vai inscrever a sua família participando do censo, né, que é convocado pela autoridade romana para registrar a sua esposa que estava grávida na cidade de Davi, porque ele era descendente de Davi. Então esse texto da primeira leitura do discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos sublinha esse aspecto de que o descendente de Davi não verá corrupção. E é interessante porque o texto também diz que Deus lhe ensina o caminho da vida.
Né? Aí é bem interessante a ligação do discurso de Pedro usando o texto do Salmo na boca de Davi, que aquele que fará a experiência de ser libertado da morte, ele, Deus lhe dá a possibilidade de conhecer o caminho da vida, que é justamente o caminho da vida que o Evangelho Lucano, no capítulo 24, no texto dos discípulos de Emaús, vai o morto ressuscitado, na instrução da palavra e no partir do pão, vai introduzir os seus discípulos neste caminho para a vida. Então, seria isso, viu, Fábio? Um pouco, não sei se satisfaz a explicação, mas fazendo a relação entre o texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos com o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Seria um pouco isso. Não sei se mais alguém... Ah, tá falando da questão dos 11 quilômetros na leitura. Não, eu nunca li nada. Esse ponto eu já estudei, viu? É a Paty Marques que está perguntando, né? Se esse dado dos 11 quilômetros teria algum sentido. Eu nunca achei nenhum exegeta que falasse sobre esse sentido. Mas o importante na obra lucana, na relação Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, é perceber que a cidade de Jerusalém é o centro da teologia lucana. Então, a cidade de Jerusalém é o lugar onde se realizam os atos salvíficos divinos por excelência. Então, em Jerusalém, Jesus sofre a paixão, ele é crucificado, ele é morto, ele é sepultado, ele ressuscita em Jerusalém, e em Jerusalém também se dá o derramamento do Espírito e a elevação do Filho, à direita do Pai. Então, a cidade de Jerusalém é um centro. Então, dizer que os discípulos estavam se afastando de Jerusalém rumo a Emaús é para dar a ideia de que eles estão indo no rumo contrário. E depois, quando eles fazem a experiência com o ressuscitado, eles retornam a Jerusalém para encontrar com os 11, tirando Judas, né, que já não está mais, e os demais. Essa experiência do ressuscitado. Então é um pouco essa ideia do deslocamento de Jerusalém rumo a Emaús e depois o retorno de Emaús a Jerusalém. Seria um pouco isso. Paty Marques, esposa do Moisés. Ah, o Moisés, que foi meu aluno, acho que você que vai se apresentar no processo seletivo da pós-graduação, é isso? Bom, não sei se tem mais alguma outra pergunta. Ah, Fábio, então ficou satisfeito com a resposta. Tá bom, obrigado, fico contente. Hum, Bom, poderia fazer um canal no YouTube. É, Rosa, só você. Vamos pensar, quem sabe, né? Talvez fazer essa formação bíblica todas as semanas pode ser uma opção, pode ajudar. Bom, então eu fico por aqui. Uma boa noite, já são 22h23, né? Faz tempo que a gente está aqui. Então, agradeço a atenção. Depois, quem quiser deixar o seu comentário, a gente pode então pensar em alguma coisa assim. E obrigado pelo apoio e pela paciência de vocês. Que Deus abençoe então. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, boa noite. Um bom descanso.